E Arthur, eu tenho a impressão que a função também de direção artística numa orquestra como a OSESP, ela também tem um quê de tradução, né? Porque em algum nível é preciso encontrar o sentido de um repertório que não é necessariamente vinculado à tradição musical brasileira e, em contrapartida, encontrar os pontos de contato da cultura do Brasil nesse universo orquestral estrangeiro. Você concorda com isso? Sim e não. Eu acho que, em linhas bem gerais, sim. Assim como projeto cultural, e você pensar o que a gente quer fazer, tem a ver com questões que tangenciam questões da tradução, desde a escolha de que autor traduzir, por quê, até como traduzir. Sem dúvida, a visão de mundo é próxima. Mas a prática é bem diferente, porque você diz pensar em obras que tenham a ver com o contexto brasileiro, mas o fato é que a gente é fundamentalmente uma orquestra sinfônica. A gente pode falar mais, Fundação OSESP hoje engloba muitas outras coisas, mas fundamentalmente é uma orquestra sinfônica. Uma orquestra sinfônica, quase que por definição, é uma orquestra do porte da OSESP, com uma temporada longa, né? 32 semanas oficiais de concerto, 96 concertos só aí, com muitos regentes e solistas convidados, com uma programação muito variada. Por definição, é uma instituição de caráter internacional, sem deixar de ter uma preocupação constante, um interesse com e pela cultura brasileira, sem deixar de pensar em coisas que têm a ver especificamente com o nosso lugar, nosso momento, sem deixar de pensar em América Latina. Ao mesmo tempo, nós não vamos deixar de tocar Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Schumann, Schubert, ou Luciano Berio e Pierre Boulez e Shostakovich e Britten. Então, o repertório, quer dizer, entre tantas outras coisas que uma orquestra sinfônica pode e deve fazer, tem uma função de curadoria no mais alto nível que a gente puder da tradição, da grande tradição sinfônica, brasileira e mundial. Onde eu acho que tem um ponto de contato maior com a tradução é, em muitos casos, no modo de pensar um programa. Porque um programa é composto quase sempre de mais do que uma peça. Às vezes de 3, 4, até 5 peças diferentes. Pode envolver um concerto com solista ou não. Não é uma playlist e certamente não é uma playlist pessoal. São muitos fatores que estão em jogo, alguns deles bem práticos. São muitas pessoas que também opinam, dão sugestões e dão palpites ou fazem críticas. É importante dizer que a tarefa primordial do diretor artístico é zelar pela orquestra, pelo aprimoramento da orquestra, escolher regentes solistas e definir programas. Mas isso não é feito sozinho. A responsabilidade final é do diretor artístico. Eu acredito que ao longo desses 12 anos a programação foi ganhando e tem uma cara que é própria e que evidentemente ela tem que ter a ver em alguma medida com os meus interesses, com a minha personalidade, porque eu estou aqui para isso mesmo. Mas tem muitos fatores que são pensados em conjunto. O diretor musical, já há 2 anos, Thierry Fischer, nosso regente titular, eu discuto cada programa com ele. A gente fala semanalmente, às vezes mais do que uma vez. Todos os programas e cada elemento de cada programa, os programas que ele rege e todos os outros, são estudados com ele. O diretor executivo, Marcelo Lopes, meu grande parceiro esse tempo todo, palpita em muita coisa. Ele foi músico da orquestra durante mais de 20 anos e conhece música profundamente. Tem uma assessora artística, Gabriela de Souza, com quem eu estou sempre conversando. Existe uma comissão artística com músicos da orquestra e músicos do coro, né, e que examinam a programação enquanto ela está sendo feita. Nós temos pelo menos 4 reuniões com a comissão artística de uma programação em andamento. E existe um comitê de programação que ainda é anterior às discussões da comissão artística, que é um comitê que envolve pessoas do conselho também, e representantes dos músicos, o diretor executivo, eu,
o maestro, para pensar, vamos dizer, as grandes linhas da programação. Não são os programas específicos, mas para ter uma ideia de como vai ser a programação como um todo. Então, todas essas pessoas, e isso ainda é apresentado ao conselho de administração, que precisa aprovar. Então, não é como se eu estivesse, à moda antiga, encastelado numa sala, fazendo tudo sozinho. Agora, a responsabilidade é minha. E, em muitos casos, tem que se tomar uma decisão e eu acabo arcando com isso, sim, por bem ou por mal. O que não for bem é culpa minha. O que for bem é resultado do esforço conjunto. Mas, voltando ao ponto inicial, a tradução. Quando você vai pensar no que entra num programa, muitas vezes você parte de um ponto inicial que pode ser, digamos, a vinda de um solista X ou Y, que é especialmente bom num repertório determinado, ou até por conta de um concerto. E os solistas, a cada temporada, eles oferecem um número X de obras, quando você entra em contato. Sim. Às vezes você quer, por um outro motivo, um centenário, um bicentenário ou um motivo qualquer, você quer apresentar um concerto específico e você vai atrás de um solista específico porque é excepcional naquele repertório, naquele concerto. Uma vez que isso está no lugar, você pode ou não ter um regente já. Digamos que você escolheu um regente, conseguiu um regente para aquele programa. Este regente também terá sido escolhido por conta da sua habilidade, não só com o repertório, mas do que ele pode trazer para a orquestra. Idealmente, você vai querer que aquele regente esteja aqui fazendo aquilo que ele faz de melhor para fazer a orquestra crescer junto com ele. Sim. Então, não é uma ciência, mas tem um conhecimento que é um conhecimento acumulado e que é senso, pelo menos conjunto, se não é senso comum. Então, a partir daí, você vai pensar, e aí vem um lado que não dá para teorizar, que é a sensação de que, ao escolher uma determinada peça junto com uma outra, algo a mais acontece. Você vai provocar uma espécie de contraste, de confronto, ou de continuidade, que torna essa vizinhança interessante. Dá uma eletricidade diferente do que simplesmente... Às vezes eu vejo programas e não consigo entender por que aquelas peças estão sendo tocadas juntas. Não parece nem uma coisa nem outra. E um programa, para mim, é tanto melhor quanto essas relações, de modo harmonioso ou conflituoso, acrescentam a experiência de quem vai ouvir. De forma espontânea, não precisa ser intelectual. Tá. Às vezes é uma coisa que simplesmente o choque do contraste funciona. Ou a passagem de uma peça contemporânea, atmosférica, lenta, para um concerto para piano de Mozart pode dar a esse concerto uma dimensão que ele não tinha. Então, isso é um pouco parecido com a tradução, na medida em que a tradução implica, ao passar de uma língua para outra, uma naturalização no novo idioma que é diferente do que aquele texto, aquele poema provocava na sua língua original. Não, essa, por assim dizer, parceria, essa vizinhança de obras num programa, idealmente tem este papel também. E você chega a pensar, ou evidentemente pensa, mas tem uma influência muito grande da recepção do público em relação a isso? Com o passar dos anos, sim. Isso é uma coisa que a gente só aprende na profissão mesmo. Quando você entra, você tem ideias que as coisas vão ser assim, vão ser assim. Depois, não vou nem dizer a dura, a boa realidade, a realidade real vai ensinando a gente a reconhecer que algumas coisas fazem mais sentido para a plateia que a gente tem do que outras. O que não quer dizer, especialmente numa instituição como a USESP, que tem
a dimensão que tem respeito do público, mas que tem também a cobrança de ser uma instituição que instigue, que faça coisas novas, que tenha coragem de apresentar coisas que depois as pessoas podem até não gostar tanto, em alguns casos, mas é importante que a gente continue tendo esse papel. É importante que a gente continue encomendando 3 a 4 obras por ano, todos os anos, fazendo encomendas internacionais em parceria com outras instituições, trazendo a música que está sendo composta no nosso tempo, recebendo compositores visitantes. Estou dando só exemplos de composição. Trazendo também obras de compositores do passado menos conhecidos, trazendo obras menos conhecidas de compositores muito conhecidos, lado a lado com o grande repertório, que sempre tem que estar presente. Então, por um lado, a gente aprende muito, você vai se tornando mais modesto nas suas audácias, porque você tem mais senso da realidade com o passar dos anos. E você quer que os concertos sejam bem-sucedidos. A gente quer sempre que a pessoa que vem aqui... Tem gente que vem toda semana, mas aquela pessoa que vem uma vez em 10 anos. Está em São Paulo naquele dia. Sim, vai dar uma passadinha. E tem a chance de o que a gente quer é que esta pessoa entre aqui e, ao sair do concerto, tenha a sensação que viu uma coisa inesquecível, vai carregar aquela lembrança que nem eu lembro até hoje do segundo movimento da Sinfonia de Luciano Berio tocando na rádio da Universidade em Porto Alegre. Você vai carregar aquilo pelo resto da vida. E para isso não tem receita, mas a experiência ajuda, sem